sinônimo de espiritualidade e fornecem um meio ambiente para que as coisas comecem exatamente a desandar, a sair fora dos trilhos doutrinariamente. E por falta de seguir essa orientação, de ter uma estrutura bíblica, de acordo com os detalhes que nós temos aqui, é que nós temos testemunhado também a queda de muitos líderes às vezes. Muitos rejeitam o chamado à organização, a sistematização do planejamento, que deve ser exercitada dentro da visão de que Deus é soberano, obviamente tudo está sob o controle de Deus, mas Ele nos comissiona, Ele cumpre os seus propósitos através das nossas vidas, através das responsabilidades que Ele colocou à nossa frente. E o que nos chama a atenção aqui é que o presbítero faz parte da estrutura que Deus determinou à igreja. Se Paulo deixou Tito para que ele pusesse em ordem, para que ele estruturasse, chama a atenção, sobressai do texto que o ofício, a pessoa do presbítero, ela está intrinsecamente ligada a essa estrutura que está sendo comissionada a Tito. Hoje em dia, também, nós temos uma ideia de que a organização e a estrutura da igreja, ela não é algo que foi determinado a nós de uma forma muito clara. Há uma ideia de que isso não é importante, não é muito definido. E aí nós começamos a partir para certas experiências, para comunidades que procuram se diferenciar de igrejas, para grupos, formação de grupos que procuram substituir igrejas. Mas a igreja estruturada é uma realidade nas Escrituras. E a nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, está em harmonia com aquilo que nós encontramos na Palavra de Deus. No capítulo 2º, no artigo 8º, nós lemos: o governo e a administração de uma igreja local competem ao conselho, que se compõe de pastor ou pastores e dos presbíteros. Então fala de uma igreja estruturada, organizada nos moldes que nós conhecemos. Nós não temos nada contra alguma medida, alguma ação que possa ser feita na igreja estruturada para estimular a sua vida espiritual, para enfatizar o estudo individual nos lares, enfatizar o estudo da palavra de Deus. Mas nós achamos que quando nós pensamos que a estrutura é algo aleatório, que qualquer um pode definir a sua estrutura, não é isso que a palavra de Deus ensina. A igreja está estruturada, organizada, e Tito foi deixado aqui para fazer essa estrutura valer, para organizar uma igreja, e não da forma como nós temos vendo proliferar por aí. É importante, então, que nós voltemos à palavra e vejamos quais são as diretrizes. Se Deus tivesse silenciado sobre a estrutura, nós poderíamos considerar isso uma questão de administração interna. Cada igreja vai, se organiza como quer, com a liderança que achar conveniente, de acordo com a situação que esteja atravessando. Se uma igreja desejasse se governar autonomamente, que fosse assim. Se desejasse tratar as questões com as demais, que tratasse. Se desejasse se organizar em células, que se organizasse em grupos de 12, de 15, de 18. Se desejasse ordenar mulheres, que ordenasse. Se desejasse ter 5 tipos de oficiais, que fizesse os 5 tipos de oficiais em vez de 2. Se Deus tivesse silenciado sobre essa questão, a coisa estava deixada, então, à nossa iniciativa. No entanto, quis Deus, na sua sabedoria, por mais que a gente tenha dificuldade de compreensão hoje em dia em seguir essas diretrizes, mas elas estão aqui colocadas, que as igrejas recebessem instruções específicas para a sua estrutura. Paulo fala aqui nesse versículo 5 que Tito tem que colocar em ordem as coisas restantes. Em outras palavras, o trabalho aqui não estava terminado, não estava completado. Para que ele fosse completado, para que ele fosse finalizado, a estrutura tinha que estar presente. E nessas cartas aqui, nas cartas pastorais, na carta a Timóteo, a Tito, o apóstolo faz exatamente isso. Ele dá diretrizes, ele dá diretrizes que estão em perfeita harmonia com a descrição histórica daquilo que nós temos no livro de Atos, que foi acontecendo com as igrejas. Nós não estamos desconhecendo
que é verdade que as igrejas existiram durante um período inicial, que foi um período inicial de clandestinidade em função da perseguição, onde a concentração era uma igreja clandestina e a concentração dela era reunião nos lares mesmo. Não existiam possivelmente oficiais designados nessa ocasião. Mas isso é uma descrição da história e não representa objetivo estrutural. O objetivo estrutural está aqui. O objetivo estrutural está nas cartas pastorais. As igrejas foram comissionadas a se organizarem. E a estrutura é tão importante que Paulo deixou Tito em Creta exatamente com essa missão. Acho que nós podemos, de um estudo dessas diretrizes de Paulo, não somente em Tito como nas demais, e também daquilo que nós vemos no livro de Atos, extrair 3 pontos ou 3 instruções sobre essa estrutura. Primeiro, ela envolve uma pluralidade de presbíteros. Né? Atos 14, 23 diz, havendo lhes feito eleger presbíteros, no plural, em cada igreja. E aqui no versículo 5, nós lemos novamente esse ponto sendo ressaltado. Em cada cidade constituísses presbíteros. Isso é dito a Tito aqui no versículo 5. A estrutura pressupõe, então, uma multiplicidade de presbíteros, a existência de oficiais na igreja, um governo representativo, com oficiais apontados, eleitos ou indicados. Nós vamos entrar um pouco mais nesse ponto mais à frente. Mas uma coisa é clara, existem vários presbíteros para cada igreja. Então, uma igreja que se estrutura e que não considera essa diretriz como procedente de Deus e acha que isso é uma questão administrativa, ela está realmente fora daquilo que foi delineado para nós aqui. Um segundo ponto que se sobressai também, com bastante ênfase, é que as igrejas possuem oficiais, presbíteros e diáconos, que são qualificados em detalhes. E esse detalhamento pressupõe uma liderança masculina. Devem ser esposos ou maridos de uma só mulher. Isso está ressaltado tanto em Tito aqui no versículo seguinte, que nós vamos ver, como também em 1 Timóteo, versículos 2 e 12 do capítulo 3, que foi alvo já de outra exposição. E um terceiro ponto que sobressai sobre a estrutura da igreja, quando nós estudamos tudo aquilo que está escrito, é que a igreja recebeu como exemplo uma forma de resolução de questões doutrinárias pelo método conciliar. Quando existe controvérsia, quando existem problemas, a igreja resolveu esses problemas e deve resolvê-los conciliarmente, tratando no âmbito mais próximo e depois no âmbito mais abrangente com outras igrejas, como nós vemos lá exemplificado no capítulo 15 de Atos. Então são 3 situações, 3 questões que falam diretamente à estrutura da igreja. E o presbítero é importante nessa estrutura. Ela foi estabelecida pelo próprio Deus para o bem da igreja. Nenhum homem, nenhuma organização tem o direito de mudar a estrutura ou as qualificações para os que comporão essa estrutura. Você mudar a qualificação de uma pessoa, achar que ela não é importante, e passar a ordenar pessoas que não se enquadrem nessas qualificações, nós estamos simplesmente descumprindo a palavra de Deus. O versículo 5 diz, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses. Constituísses, o termo, a palavra, aqui poderia ser traduzido indicasses, apontasses. E a grande pergunta significa então que não havia eleição? Nós vamos tratar disso também numa palestra específica sobre essa questão mais à frente. Mas não significa necessariamente que eleição é uma forma que está alijada aqui das considerações. A expressão, ela significa indicação para uma posição oficial, para um ofício. Pode ser referida à indicação de um juiz ou de um governador. Nós temos isso em Atos 7 e 10. A palavra, catistemia, é utilizada para designar a indicação, o apontamento de um juiz do